Como a Alba já adiantou, né? Meu nome é Natácia, eu caminho com a Alba na Rede Entre Amigas. Nós somos da comunidade Cidade Viva, da Igreja Cidade Viva Batista, e a gente caminha junta e nós fazemos parte dessa rede. E há algum tempo, desde 2015 mais ou menos, eu estou na Rede Entre Amigas e eu tenho falado um pouco, né, do meu testemunho, tenho contado um pouquinho da minha história, mas nunca tinha parado para fazer realmente o roteiro dessa história, que é uma história de cura, né? De cura de depressão. Realmente eu fui tirada da escuridão, eu fui tirada da morte. E há 15 dias eu fui convidada pela Onda, que a Onda significa, nós somos uma conexão, um grupo pequeno que somos cuidados pela Onda, e a Onda é cuidado pela área. Isso é uma forma da Cidade Viva cuidar um dos outros. Então, assim, a Onda teve um projeto que chama Eu Decidi, e cada uma das líderes colocava o que havia decidido, né, em Jesus, o que é que tinha acontecido quando encontrou com Jesus. E o meu tema foi Eu Decidi vencer a depressão e ter uma vida abundante. Então, quando eu encontrei meu encontro com o Senhor Jesus, foi esse encontro de realmente cura, de milagre. E nesse processo, né, da Onda de fazer, a gente vem na 7ª live, a minha faz 2 semanas, e eu vim conversando com a Alba, como a gente caminha junto. Ela, nesse dia ao vivo, eu acho que ela não pôde, ela disse, me manda a gravação não ficou legal. No dia a gente teve muita luta com a internet, a menina que fazia a entrevista não conseguia falar, porque era assim, como entrevista, tinha as perguntas e eu respondia de acordo com o que ela me perguntava, dentro do contexto da minha história, né? E ela não conseguia, e foi muito difícil, assim, para tentar, mas nós conseguimos, a gente não desistiu. Foi uma batalha bem pesada. E resumo, Alba não estava ao vivo, algumas meninas também amigas, e me manda a gravação. Eu disse, olha, o feedback da gravação não foi bom, o pessoal está dizendo que não consegue entender a pergunta, quando eu vou falar muito corte. E a gente refez essa live quinta-feira, agora, sem, assim, chamar muita gente, só avisando o pessoal da Onda mesmo, que são 8 mulheres, um grupo de 8 mulheres, que a gente toma conta umas das outras, né? E a gente refez essa live para deixar essa gravação organizada. E aí, conversando com a Alba, eu disse, olha, Alba, engraçado que o Senhor, quando eu comecei, eu tinha que contar o que tinha acontecido quando eu encontrei Jesus, porque quando a gente encontra com Ele, a gente não é mais a mesma, né? Alguma coisa acontece, e o meu foi uma cura da depressão, que eu vinha há anos arrastando isso na minha vida. Foi no mês do Setembro Amarelo, que era o mês de combate à depressão, né? Foi um mês que é o Setembro Amarelo, dedicado a essa campanha, né? Diga não ao suicídio e vencer a depressão. E eu disse, Alba, o Senhor trouxe para mim fazer. Quando eu comecei a ter que postar o que estava acontecendo, que estava tendo uma live do nosso grupo, aí o Espírito Santo coloca o link, faz a ligação com o Setembro Amarelo. Aí eu, que joia, não sei o quê. E aí ela falou daqui, de vocês, da célula, dessa célula maravilhosa, que aqui tá lindo, viu, gente? Cheio de mulher linda aí também, de bênção. Minha mãe tá aqui também, beijo, manhã. Já vi você passando aí. E é lindo estar com vocês. Vocês são essas mulheres virtuosas, vocês são essas mulheres vencedoras em Cristo. E não só mulheres também, né? Que também tem homens, é uma célula que também acolhe homens também, né? Então todos nós somos esses vencedores, mais que vencedores. E aí a gente conversando, eu disse, Alba, eu dei o testemunho, será que a célula... E depois eu pensei, meu Deus, eu falei pra Alba pra dar o testemunho, acho que eu tô ficando meio doida. Depois eu pensei em mandar um áudio e dizer, Alba, mulher, desculpa, porque fui eu que falei do testemunho e praticamente me ofereci. Mas Deus tem seus caminhos. E eu disse, então, logo após ela disse, Natácia, tá tudo certo. Não deu nem tempo de eu mandar o áudio, dizendo, não me chame. E aqui estou eu. Foi vontade de Deus, porque eu não consegui mandar o áudio depois que eu me toquei. Que eu tinha praticamente... Aí, eu digo, não mandei nem o áudio, ela mandou de volta. Ia ser na última segunda-feira de setembro, para pegar o Setembro Amarelo. Só que eu tinha uma viagem, não deu certo, ficou para agora, mas o testemunho é válido. Então eu vou começar a falar
que a minha história realmente ela começa de uma grande escuridão. E eu saio dessa grande escuridão em 2014, quando dia 24 de março de 2014, eu entro no Centro de Convenções em Natal para viver um congresso de mulheres diante do trono. Então aí está inserido minha grande virada, né? Mas eu vou contar vou voltar um pouquinho no tempo e contar do dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tinha 12 anos e tinha uma amiga de escola, ela me convida para a Igreja Batista, daqui de João Pessoa, a primeira igreja, para ir com ela. No quarto culto, ela me pergunta, você sabe que a gente aceita Jesus como Salvador? Nós éramos duas crianças, pré-adolescentes, ela também não tinha muito conhecimento, mas ela falou, e ela já tinha aceitado, acho que há um ano, essa minha amiga, e eu disse, é verdade, ela disse, aí porque você aceita, você levanta o braço, vai lá na frente, recebe a oração, recebe a salvação. E essa foi a nossa conversa, e nesse dia, com 12 anos, eu levantei o braço, eu fui lá pra frente, e foi um momento assim, pra mim foi maravilhoso, porque eu já estava indo ao culto, eu estava gostando dos louvores, eu tinha dito a meus pais não tinham proibido, eu venho de uma família de origem católica, e beleza, só que com o tempo, naquele momento, eu comecei a caminhar com o Senhor, mas eu não fui discipulada. Eu não tinha um grupo, eu não caminhava, eu não estudava a Bíblia. Ela me deu uma Bíblia dedicada, linda, mas entrei na adolescência, né? E não tive o acompanhamento, não tive o crescimento. Mas aquilo foi importante para mim, foi significativo, me livrou de muita coisa na adolescência, né? Coisas tipo bebida, eu dizia não porque eu tinha aceitado o Senhor Jesus, que sabia como era a vida com Jesus, que a gente não podia fazer essas coisas, ele não se agradava, né? E me livrou daquela questão dos ficas, porque na época tinha os ficas, então tudo isso foi me livrando, foi significativo, mas não foi o momento que eu tive com Deus. A minha relação com Deus, eu resumo ela como algo emergencial. Eu caminhava com Jesus, só que eu não tinha intimidade, então ele era aquele meu socorro, meu auxílio, eu me sentia sozinha. Eu vou falar um pouquinho rápido por conta do tempo, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem. Eu me sentia muito sozinha porque meus pais, os dois trabalhavam muito, pais maravilhosos até hoje, muito, 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 não tenho o que falar, mas faltava companhia. Então eu sozinha me isolava, tinha medo de pedir para a companhia deles, aí o que acontecia? Eu ia para Jesus, então isso era positivo para mim, foi bom, foi maravilhoso. Faltando uma semana para completar 15 anos, eu conheço o meu esposo, o grande amor da minha vida, que até hoje a gente é casado, Leonardo. E a gente se encontra e fica amigo quando depois, acho que 15 dias após os meus 15 anos, ele me pede namoro, eu aviso meus pais, eles concedem. E a gente começa a namorar. Esse namoro dura 2 anos até ir para o casamento. A gente teve um casamento precoce, por conta de uma gestação precoce. Eu fiquei grávida de Miguel, nosso filho. Nós temos 2, Miguel com 19 anos e Leozinho com 10. E eu fico grávida de Miguel com 17 anos. E nesse momento eu realmente fico desesperada. E vou procurar ajuda dessa minha amiga que tinha me levado. A gente não tinha perdido totalmente o contato, mas tinha se afastado, né? Estava namorando, ela também já tinha casado, e ela me orienta a casar, fala da questão da família, lê trecho bíblico sobre viver debaixo da bênção do casamento, e isso eu e Léo, né? E ele diz, não, vamos casar. Aí lá vai a gente ele pediu a meus pais aquele trauma todinho de contar, né? Pronto, passou o trauma, casou, só que eu casei, isso tudo aconteceu no ano do meu vestibular. E isso pra mim foi muito traumático, porque eu era uma menina que eu me isolava muito, então eu estudava muito. É muito bom ser estudioso, não há nada contra, é maravilhoso, só que o meu estudo era uma fuga, então eu estudava acima da média. E por estudar acima da média, meu coeficiente escolar era muito alto, e a escola olhou pra mim no ensino médio e começou a investir em mim, de modo que meus pais não precisavam pagar a escola. A escola disse, ela vai ser um dos primeiros lugares na federal, então a gente quer investir nela. Eu tinha aula extra e tal, e nesse ano eu engravido. E aí, para o colégio, né, tudo errado. Então, e para os meus pais, decepção. E para minha família, que tinha tanta expectativa. Gente, era muita expectativa em cima de mim, desse vestibular. Era muito alta. Porque eu estudava muito, né, mas nesse ano eu tinha
tomado uma decisão errada, né? Eu tinha engravidado, eu tinha tido relação com o meu namorado e tinha acabado em uma gravidez. Depois de 2 anos de namoro, mas mesmo assim, acabou para mim o sonho dos primeiros lugares. E, inclusive, acabou o sonho da Universidade Federal. Eu passei, mas passei numa universidade particular, meu pai teve que pagar meu curso, consegui entrar no curso que eu queria, mas outra culpa. E comecei a caminhar com essa culpa. Casei com uma culpa muito pesada. E eu dizia assim, não, já que eu fiz isso, eu tenho que consertar. A forma de eu consertar era cuidando demais, exageradamente, do meu filho. Meu filho nasceu e eu cuidava dele, me dediquei totalmente a ele, ao curso, também para tentar manter, dizer, pai, o senhor paga, mas ó, tá aqui, viu? Eu tiro 10, eu tiro 10. Eu tiro... E nessa loucura eu estudava de madrugada. Miguel ficava no berçário, que tá até a André aqui, que eu tô lembrando, olhando pra ela na minha frente. Ela tinha um berçário lindo, que era maravilhoso, era com a Andréa. E eu deixava Miguel, chorava demais, porque eu era criança, me deixava beber, ia pra faculdade, não é? Coisa de Deus. E era maravilhoso o berçário, era um lugar que eu tinha, era um descanso para eu poder ir pra faculdade. Mas eu chegava, eu tinha que cuidar da casa, não tinha condição de ter ninguém, cuidava do menino e estudava de madrugada. Nesse processo foi caminhando a minha vida e eu foquei nisso. Então era menino, casa, estudo e Rede Super, que era um canal que tinha numa televisão que minha mãe tinha me dado de presente, a NET, e pagava para mim e para Miguel para ter desenho e tal, ela me ajudava na época. E tinha essa Rede Super que era ligada à Igreja Batista da Lagoinha. Como eu tinha aceitado Jesus e tinha tido um relance da glória dele, eu digo, não, eu vou assistir essa Rede Super porque lá eu vou ser alimentada. Então, eu fiquei sendo alimentada pela Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja que tem em Belo Horizonte, que é ligada ao ministério, que é onde surgiu o Ministério Diante do Trono. Então, era tanto louvor lindo. Ana Paula ministrava, André Valadão. Então, ali eu estava sendo alimentada, porque a minha vida era robótica. Eu tinha que estudar, cuidar do menino, cuidar da casa e me alimentar um pouquinho dali para eu ficar de pé. E o tempo foi passando e meu esposo teve que arranjar um emprego para sustentar ele também. 3 anos mais velho, eu com 17, ele com 21, era um menino também. Mas teve que amadurecer, teve que arranjar emprego, trabalhava muito e fazia faculdade à noite. Então a gente praticamente morava debaixo do mesmo teto, mas a gente não se via. Então eu cuidava dessa parte, ele cuidava da outra e a gente se via muito pouco. E para piorar, nos finais de semana ele arranjou uma turma de amigos que ele bebia no fim de semana. Então, o único tempo que a gente poderia ter junto, infelizmente, os amigos e aquela turminha, que ele era muito novo, levava ele para longe da família. Eu me senti só. E essa solidão, o misto de culpa, de perfeccionismo, foi me fazendo adoecer. Então, eu tive uma depressão longa e contínua. Essa depressão, ela perdurou até 2013. Em 2013 ela ficou insuportável. Foi quando eclodiu em mim. Eu comecei a colocar para fora tudo o que eu estava sentindo naquele processo todo de aguentar, porque eu segurava tudo para dizer, tá tudo bem, ninguém se preocupa comigo, deu certo, tá? Eu errei, mas deu certo. Mãe e painho, minha família, a família de Léo, nem ele sabia que eu por dentro estava destruída. E por fora eu me mantia impecável. Eu ia para o salão sempre, eu pintava sempre meu cabelo muito claro, eu usava uma franja, eu tinha um espelho na boneca Barbie, eu me vestia muito bem, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que eu por dentro estava destruída. Eu era um sepulcro caiado, por fora impecável, por dentro eu era destruída. Nada contra a estética, é maravilhoso, a gente tem que se cuidar mesmo. Mas não dessa forma, porque eu usava a estética para esconder, era uma máscara que eu tinha para ninguém saber como eu estava destruída, porque eu tinha que fazer dar certo, então eu reprimi. E hoje eu entendo que quanto mais a gente reprime, quanto mais a gente esconde, mais aquilo cresce dentro da gente. E isso é prova tanto que em 2013, eu me lembro da virada do ano, que eu comecei a sentir uma angústia muito grande. E o meu peito era apertado e parecia que existia uma faca dentro de mim que subia e descia. A dor era interna. Não sei, só dá para verbalizar dessa forma. Existia alguma coisa que entrava e saía e me furava e me machucava. Era o processo de ter guardado tudo. E eu comecei a colocar isso para fora de forma agressiva, de forma a ferir as pessoas que eu amava, que me amavam também. E meu esposo simplesmente, e os meninos, porque nesse tempo meu pequeno já havia nascido, estava com 3 anos,
eles começaram a dizer assim, o que é que está acontecendo? Porque até então existia uma máscara, né? Existia um personagem, né? Que tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô conseguindo, eu sou vencedora, tarará. Mas por dentro eu tava destruída, só que eu não consegui segurar mais. E aí eu começo a agredi-los. Eu não tinha paciência com os meus filhos. Eu que caminhei 13 anos no piloto automático, porque quando eu casei a culpa me achatou tanto que eu comecei, como eu disse agora, né, a vocês recentemente, eu não tinha amor, assim, não, eu só fazia cuidar das coisas, eu tinha que dar conta, eu tinha meta, eu tinha que, sabe, eu era ativa, não parava um só minuto, então eu tinha que bater a meta da faculdade, do menino, da casa, então eu não parava. Eu caminhei no piloto automático, de repente nem piloto automático tinha mais pra mim, não existia mais piloto automático, eu tinha morrido. Em 2013 realmente eu era uma morta viva. E aí, botando tudo pra fora, tudo que falava, meu esposo comentava, eu falava o contrário, pra ter briga. Não tinha paciência com os meninos, fiquei altamente agressiva. E isso teve um ápice no dia 24 de dezembro de 2013. Esse início do ano 2013 até dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quando meus pais chegam para celebrar o Natal, trazem um pratinho, tudo, eu tô lá sentada com a cara feia, né? Porque eu já tava, não me aguentava mais, e aquele processo de ferir as pessoas que eu amava me feria de novo, então era um ciclo de dor que eu tava passando. E naquele dia eu me lembro que deu um start, iniciou dentro de mim uma revolta. Não era mais contra o meu marido, porque eu saí do processo de culpada para vítima. Eu fui de um extremo a outro. Eu acho que para tentar me defender, não sei. E eu achei um culpado que era Léo. Então eu dizia, ele me faz infeliz. Eu comecei a olhar o casamento das pessoas ao redor e dizia, ele não é assim. Mas ele também não é assim. Então eu sou muito feliz. Ele me faz muito feliz. Então eu agredia. Quando eu agredia, meus filhos sofriam, choravam, eu batia nos meninos. Então ficou um lar totalmente disfuncional. E meus filhos nesse sofrimento também, tudo bagunçado. Eu também, antes, no piloto automático, minha casa era limpinha, era organizada. Em 2013 ficou bagunçadíssima. Eu não fazia nada, era tudo entulhado. Brinquedo de menino quebrado, misturado com brinquedo novo. A casa ficou suja, persiana quebrava, cortina caía, eu deixava. Não tinha amor por nada. Eu morri, eu estava morta, eles tinham uma morta-viva dentro de casa e realmente eu estava caminhando para o suicídio. E eu me lembro que dia 24 iniciou para mim, como eu falei agora, um start digamos assim, uma revolta contra Deus. E aí foi o meu fim, né? Ali eu tive misericórdia. Quando eu comecei a ter, eu disse assim a meus pais, não sei porque vocês vieram, eu não vim comemorar, não tenho aniversariante nenhum para comemorar. Isso com relação a Jesus. Então eu pensava, hoje é o dia de celebrar o Natal, mas eu não tenho ninguém para celebrar. Então eu falei isso, todo mundo ficou triste, acabou o clima, meus pais foram embora. E desse dia 24 de dezembro de 2013 até o dia 24 de março de 2014, todos os dias eu tinha pensamentos de morte. Todos os dias eu acordava e dormia pensando, pedindo a Deus para me levar. Não, eu não aguento, me leva, o Senhor nem quer me levar, porque o Senhor me leva? Então eu questionava, eu comecei a ficar, que chamam muito, né, daquela questão da rebelião, rebelde contra o pai. E não ouvia mais a voz porque eu havia me distanciado muito. E aí esse processo foi muito doloroso, foi o pior. Então essa fase de dezembro até março, ela foi a mais terrível, porque quando você está sendo ruim com as pessoas, tudo bem, mas quando você se afasta de Deus ali, acabou para você. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, envia uma amiga minha em março, que é irmã dessa que me levou. Eu digo que são dois anjos, anjo número 1 e anjo número 2. E a amiga dela lembrou de mim porque fez a inscrição dela, da mãe e da irmã dela, que é essa minha amiga que me levou, para o congresso que ia ter em Natal de Mulheres Diante do Trono. Então esse congresso ela fez e o Espírito Santo lembrou para ela de mim. Porque a gente, quando era mais jovem, amiga, a gente, todas as músicas Diante do Trono, a gente trocava figurinha, né? Disse, olha, saiu essa, saiu Preciso de Ti, saiu Nos Braços do Pai. Então a gente tinha esse... Aí ela lembrou, foi lá em casa. Bênção. Foi lá em casa e insistiu e falou, olha, eu vou, aí tem carro, eu vou de carro, mãe vai, eu, tu, mãinha e a irmã dela.
e você vai às 4 no carro, não precisa pagar gasolina, o hotel já peguei 2 quartos, você fica. Então ela fez tudo. Faça só a inscrição. E eu, assim, nem aí, sabe? E ela viu que eu não ia fazer. Ela pega meu computador, faz a inscrição, imprime, eu me lembro demais até o barulho da impressora, sai aquele papel, ela entrega, faça isso, pague, você só precisa pagar isso aqui, o resto é comigo. Aí eu vou então, né? Alguma coisa acionou dentro de mim, eu tenho uma lembrança muito boa dentro do trono, alguma coisa vai, né? Não é possível. Imprimo, mas também dentro de mim aquela luta, começou uma batalha que eu não sabia que era uma batalha espiritual, de não vai dar certo, não vai dar em nada, vai ser só perda de tempo. Aí depois eu comecei a entrar no processo, não, eu vou para ficar de férias, é um hotel, em Natal, vou para praia. Então tudo passou na minha cabeça, menos a cura. Eu não tinha mais esperança nenhuma. E aí, na quarta, o congresso começava na quinta, na quarta-feira ela me liga, deu tudo errado, houve um problema, nem vai a mãe, nem vai ela, nem vai a irmã, não tem hotel, não tem nada. Aí claro que eu dizia, o que é que eu disse? Léo, não vou mais. Deus usa meu marido e diz, você vai. Então ele vai lá com autoridade, como nunca mais ele tinha falado, com medo, porque eu tinha virado um bicho dentro de casa. E o bicho, né, ele disse, mas nessa hora ele falou com autoridade, você vai, porque eu vou, bota o menino dentro do carro, a gente vai-se embora. Eu digo, não, mil desculpa, ele, vamos, a gente vai. Não tem hotel, isso a gente fica na casa da minha tia, se não encontrar, eu vou procurar hotel. E de fato a gente não encontrou, mas ele disse lá, eu vou atrás, presencial, não vou ficar ligando não, vou lá de porta em porta e encontro um hotel, porque dia do trono lota, né, o pessoal vai, enfim, caminho, batalha, o carro quebra, pneu estoura, no meio da estrada para o socorro chegar, a gente saiu depois do almoço para chegar, dá tempo de procurar um hotel, tomar banho, botar uma roupa e de noite fazer o check-in, que começava quinta-noite o congresso. Eu cheguei na hora, em cima do congresso, toda descabelada, suada, inchada, porque eu chorava o tempo todo no caminho, não parava de chorar. Culpado, meu Deus, o povo me trazendo para esse negócio, meu menino morrendo de fome, o que é que eu vou fazer? Não vai dar em nada esse negócio, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe aquele senso de inadequação, você tá indo para um lugar e tá sacrificando os outros? Eu tava péssima, eu só chorava e não parava de chorar. E o caminho todo, então eu cheguei na hora em cima, ele disse, olha, eu vou deixar você no centro de convenções e vou atrás de hotel. Eu digo, meu Deus, isso não vai dar certo, vá, porque a primeira noite não perca não, e Deus usando meu marido, né? E eu resistindo, mas eu fiquei na porta, entrei. Quando eu vi aquela multidão de carro, eu me desanimava, era gente demais. O povo tudo feliz, as mulheres alegres, bem vestidas, e eu tava, do jeito que eu tava por dentro, o Senhor me fez ir por fora, o trapo, sabe? Chegou o trapo lá no congresso. E eu detestava sair desarrumado, pior era isso. Então eu tava 3 vezes pior do que eu poderia ir, eu já estava, sabe, com raiva. Quando eu consigo subir, que é tudo ladeirado lá, eu subo uma ladeira que eu boto o pé, na entrada era um corredor de espelhos provençais, lindos, dourados, imensos, maior do que a gente, 1000 vezes. Não sei onde eu arranjar tanto espelho lindo. E ao lado de cada espelho tinha uma boneca Barbie, um totem das Barbies. E tinha Barbie escritório, Barbie veterinária, eu acho que tinha umas 10 Barbies. Tinha esses espelhos e eu olho assim, eu digo, mas é brincadeira comigo, né? Isso é uma brincadeira, não é possível que eu vou ter que passar horrorosa desse jeito que eu tô. Olha o orgulho, né? Orgulho. Eu tô horrorosa, cheguei aqui inchada, chorando, ainda vou ter... E as Barbies, que era aquele meu ídolo, né? A Barbie, eu não tava nem perto de parecer com a Barbie. Nesse dia eu tava toda quebrada, toda horrorosa. E eu olhei para aquele corredor, se eu não entro nesse corredor. Aí corri pro banheiro, era longe, fui-me embora chorando, fiquei no banheiro gritando, chorando. Eu me lembro que tinha gente que batia oferecendo ajuda, eu não abri. Eu abri a porta do banheiro lá. Eu decidi, eu disse, não, daqui eu saio, vou correndo, vou pra praia. E lá eu acho que eu ia acabar com a minha vida, porque foi um desespero quando eu entrei ali, tão grande, uma dor. Eu não tava conseguindo ficar ali, eu não tava, literalmente, nada me prendia ali. Eu queria fugir daquele lugar. E dentro de mim a gente sabe da batalha que estava existindo, né? Na minha mente eu já estava há muitos anos caminhando nessa depressão longa, contínua, e ali foi o fim, para mim era o fim. Então eu disse assim, eu vim encontrar com Deus, encontro espelho, encontro Barbie, encontro o povo feliz. Eu não quero isso, eu não estou gostando disso, então se não tem Deus, eu não tenho mais nada. Porque para mim ali era o último recurso. Então quando eu retorno, graças a Deus não tinha porta,
do banheiro para fora do centro. Eu tive que voltar todinho, fazer o percurso de novo dos espelhos, não passando pelo corredor, mas perto dos espelhos, balcão de check-in. E eu vou retornando para de lá e correr na praia, sei lá, fazer alguma coisa contra mim mesma, alguma coisa eu ia fazer ali. Eu sei que eu não estava no meu senso normal e só chorava. Quando eu tô passando de volta, que eu passo pelo check-in, tem um corredor de espelhos muito longo e você via o palco de longe, dava para ver muito claramente o palco, eu só não via a quantidade de pessoas porque era uma descida. Mas eu vejo, já tem começado o congresso e a voz de Ana Paula. E quando eu tô passando, ela dá um brado, um grito de uma música que para mim tinha marcado a minha caminhada mesmo, eu naquela tristeza, naquela luta, que ela dizia assim: toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar na minha história. E aí naquele momento que ela grita aquilo, acendeu em mim uma esperança. Eu lembrei quem eu era, mesmo capenga, mesmo tropeçando. Eu lembrei que existia esperança, que Jesus estava vivo. E ali eu escutando aquele brado de louvor, eu disse: eu vou. E eu fui fazer o check-in, que até então não tinha feito, não tinha fila mais nada, todo mundo já tinha entrado, botaram a pulseira, o povo corre, 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 você vai ser abençoada. Todo mundo dizia uma palavra do balcão. Eu pego a pasta, aí eu passo pelo corredor, que eu nem olho, não olho nada, passo por aquele corredor assim, correndo assim. E quando eu boto o pé, que eu vejo assim, aquela multidão, eu pesquisei, mais ou menos 15 mil mulheres ali dentro, era muita gente. E eu olhei pra baixo, eu disse: meu pai, que tem que descer, sabe? Aquelas cadeiras, aquela multidão. Aí eu disse: não vou ficar aqui não, tem nada aqui pra mim não. Eu não tenho o que fazer aqui. E aí eu faço menção de voltar. Nessa hora essa música para e Deus fala através dela. Filha, ele chama, filha. Eu até coloquei no meu Instagram esse momento, eu consegui a gravação. Você é minha, você é minha. Ele falou, o Senhor falou umas 10 vezes que eu era dele. E ele disse que estava com saudade de mim, que estava esperando a minha volta. Então, assim, eu sei que Deus, naquele momento eu vi que Deus não trabalha em rebanho, ele não trabalha ele trabalha no individual. Então, cada mulher, 15 mil mulheres, cada uma tinha uma porção. Mas o meu encontro com o Senhor, eu sei que 3 momentos ali foi muito específico para a minha história. Essa entrada, porque eu estava indo embora de novo, eu não queria mais ficar. E essa declaração de amor eu estava precisando ouvir. Eu queria ser amada, né? Havia um buraco dentro de mim. E essa declaração de Deus, do Pai para mim, fechou para mim. Então ali eu entrei, eu já fui, não vi cadeira, nada, eu fui direto pro palco, dali eu me ajoelhei, vasos foram quebrados ali, representando a quebra de cada uma de nós, recolhidos para no final ter um vaso novo. Então todos os atos proféticos ali. E eu fiquei muito tempo ali de joelho, também deitei chorando. Ali eu pedi perdão ao Pai, eu me reconciliei com o Senhor. E eu me lembro de uma irmã que veio me abraçar, não sei quem era, até hoje eu não sei, que Deus mandou me abraçar e ficou ali falando no meu ouvido: vai passar, vai dar tudo certo. E ela ficou nesse processo meu de joelho na frente do palco. Até então ninguém tinha sido chamada para frente, mas eu fui para frente porque a declaração de amor foi muito forte. Então eu disse: Senhor, eu tô aqui, agora faz, eu tô rendida. Ali eu me rendi. E ali foi quando começou realmente a minha cura. E esse Deus é poderoso, como vocês estão dizendo, é maravilhoso e Ele sabe, né, o que a gente precisa. E tiveram 3 momentos muito significativos. Essa declaração de amor para eu não ir embora, né, foi muito forte nesse momento que eu desci, fiquei ali no palco, ali eu me rendi. As Barbies também, né, que foi a quebra daquele ídolo. A minha identidade não precisava ser firmada em nada, mas em Cristo, que a nossa identidade tem que estar nele. Então, assim, no segundo dia, aquelas Barbies foram levadas para cima do palco. Eu fiquei impressionada. Até então, eu não tinha entendido aquelas Barbies ali, né? E elas foram quebradas. Aquelas mulheres têm uma força, assim, era quebrando aqueles totem, tudinho. E foi um ato também de quebra. Ali eu fui quebrada mais uma vez. E o ato do Senhor Jesus me chamar para uma valsa. Aquele momento também marcou demais, porque eu tinha muito essa lacuna de não ter dançado uma valsa com meu pai, nunca ter dançado essa valsa com ele. Não tive os 15 anos, lá em casa não se celebrava aniversário, e eu não sabia que eu tinha esse buraco com relação ao meu pai, e Deus tratou ali também naquela valsa.
ele fechou comigo a questão minha com o painho. Então, assim, foi tremendo. Foi um momento que, assim, transformou minha vida. E naquele momento do congresso, eu estava com 30 anos. O Senhor restaurou 30 anos em 3 dias. Então, só Deus pode fazer isso. Só o Senhor quem restaura. Eu trouxe até um versículo que fala assim: e Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Então, realmente, Ele pode fazer em poucos dias. Ele pode fazer no congresso, no seu quarto, no nosso quarto. Esse poder da ressurreição de Cristo, Ele está disponível para nós. Ele é o poder que nos alcança, Ele é vida. Então, eu realmente fui tirada das trevas, da escuridão, da morte, e ali eu fui restaurada. No primeiro dia, o Senhor trabalhou os primeiros 10 anos da minha vida. Na quinta-feira foi falado sobre paternidade. Então, eu nem sabia que eu tinha tanta carência paterna, e Deus foi trazendo aquilo para tratar comigo e fechar 10 anos, os 10 primeiros anos da minha vida, que foi a infância, que eu não tinha o amor de painho, e ali o Senhor fecha. No segundo dia, Deus trabalhou a minha identidade, que foi essa hora da quebra das Barbies. Então, foi quebrada ali uma identidade totalmente distorcida, formada num padrão de beleza inatingível para nós seres humanos. E um ídolo também, porque não deixava de ser um ídolo, né? Então, aquele ídolo foi quebrado, aquele padrão, aquela identidade, e foi firmada em mim a minha identidade em Cristo, porque é essa identidade que a gente tem que ter nele, porque nós somos filhas amadas. Então, se a gente tem a nossa identidade firmada nele, a gente não precisa de reconhecimento, a gente não precisa estar perfeita, a gente envelhece com tranquilidade, a gente cuida sim de nós, mas com muita tranquilidade, com muita paz. Então, a minha identidade ali, mais 10 anos da minha vida, que foi a fase, né, de querer afirmar quem eu era externamente, né, e usar aquela máscara. E nos outros, no sábado, mais 10 anos, que fechou os 30 anos, que foi quando Debbie Tyros, que ela tem um livro muito maravilhoso, que é a Experiência da Mesa, ela falava do cuidado com a casa. Então, foi trabalhado os 10 anos do meu casamento, né? Porque eu estava com 13 anos de casamento, mais ou menos essa fase, que eu fazia tudo por obrigação, no piloto automático, que ela ministra ali, que não, a gente pode sim cuidar no nosso lar com amor, a gente deve cuidar com amor, mesmo que sejam tarefas difíceis como lavar, passar. Se a gente precisa fazer isso, Deus derrama graça para a gente fazer com amor. Então, o Senhor fechou 30 anos da minha vida e isso é tremendo. Então, o que eu quero dizer é que esse poder da ressurreição de Cristo é totalmente disponível. E basta nós querermos, estarmos abertas, nos entregarmos. Pode não ser num congresso específico, pode ser no seu quarto, pode ser no seu secreto, mas Ele tem muito a fazer, Ele quer nos livrar. E eu fui livrada de correntes, de cadeias muito fortes, de tristeza, de mentira, porque quando eu usava muita máscara, aquilo era uma mentira, da culpa, do vitimismo, do perfeccionismo. Realmente, ali muitas correntes e cadeias foram quebradas a partir daquele trabalhar de Deus. E dali por diante o Senhor foi trabalhando sim, continuou um processo de trabalhar que não foi fácil, porque quando a gente está em depressão, muitas áreas da nossa vida ficam pela metade, muitos projetos pela metade, muitas páginas em branco. E eu precisei entregar essas páginas em branco ao Senhor para dizer: Pai, agora o Senhor faz, o Senhor escreve aqui minha história, porque eu estava dormindo, eu estava perdida. E eu entrego essas páginas ao Pai. E Ele refaz essa história. Então, o que eu tenho para dizer é que Deus inicia um processo de cura na nossa vida. Certamente, esse poder da ressurreição de Cristo, Ele é real. Ele levanta em 3 dias, em 2 dias, em 1 dia, em 1 minuto. Não tem limites para Deus agir. Mas a gente precisa permanecer. Quando eu acordo, que eu vivo, né, que eu volto do congresso, o cenário era de guerra. Eu tinha ferido muita gente, eu tinha, né, na minha defesa, na minha vontade de sobreviver, eu tinha realmente atingido. Então, existia um processo de pedir perdão, de ser perdoada, de obedecer. Então, a palavra-chave de permanecer foi em 2014, a gente está em 2020, e eu posso dizer com toda propriedade, nunca mais eu senti agonia quando eu acordo de manhã. Nunca mais, eu não sei o que é uma noite em claro. Porque o Senhor
ele realmente, quando ele entra, ele vem para restaurar por completo. Mas isso é uma caminhada, é um trabalhar de obediência. Se eu tivesse saído um trisco do caminho, eu não tinha conseguido restaurar. Eu e meu esposo, a gente casou de novo, a gente fez renovação de votos, o pastor da gente fez. Os meninos foram restaurados, tem amizades, eu tenho amigas, tá? Tem um aqui, vou fazendo mais agora, para caminhar, que eu não tinha, eu estava isolada. Então, gente, obedeça, não passe pelo processo só, busque uma comunidade, busque uma igreja local para você estar, fazer seus amigos, não há risco nisso. É muito bom conviver em comunidade, busque grupos pequenos como essa célula, como tem tantos grupos pequenos que trabalham essa ajuda, esse cuidado mútuo. Não caminhem só, não passem pelo processo de cura da depressão só, porque existe um momento do Senhor nos tirar do abismo, do fundo do poço da escuridão, mas dali para frente é obediência. É leitura bíblica, oração, jejum, ouvir, parar para ouvir a voz de Deus e obedecer. Agora ele vai pedir coisas que vão custar, coisas que são sacrifício, coisas que vão custar, coisas que a gente vai dizer, mas meu Deus, o Senhor está pedindo isso. Ele pede. Agora ele se responsabiliza pelos efeitos do que ele pede. Ele não pede e deixa a gente à toa, não. Tudo que ele pedir, por mais absurdo que pareça, absurdo, humanamente falando, é a voz de Deus. A gente sabe reconhecer a voz de Deus. A gente sabe, está na palavra, ela é suave, ela é doce. E você confirma na palavra. Vai lá e obedece. É a verdade, é o pedido de perdão. Tem gente que você nem sabe que magoou, o Espírito Santo vai te mostrar. Relacionamento restaurado com o esposo, eu tive com os filhos, com meus pais, com minhas tias, com minhas primas, com amigos. Gente, foi muita gente para poder restaurar. Foi um processo árduo, difícil. Agora, outra chave, humildade. Se a pessoa for com justiça própria, se a gente quiser arranjar os justificativos, não, Deus, eu não vou ali, não, mas fulano fez isso. Não, você tem que ir com humildade. Que aí o Senhor vai fechar cada área da tua vida, Ele vai fechar, vai restaurar, você vai ter paz para poder ser um instrumento na mão dele, para você poder contar a sua história, tirar pessoas do abismo, como hoje eu faço junto com minhas amigas, que cada uma tem uma história linda que está aqui, nosso grupo também, na nossa comunidade, e tantas mulheres que estão contando suas histórias, mas porque houve obediência, houve humildade para pedir, para receber o perdão, certo? Ouvir a voz de Deus e obedecer estrategicamente, porque Deus é detalhista. O cenário, quando a gente acorda de uma depressão, é guerra, é pós-guerra, está tudo destruído. Mas como tem um livro, né, tão maravilhoso, Gloriosas Ruínas. Então, Deus quer fazer daquelas ruínas gloriosas, Ele quer restaurar mesmo esse templo. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu boto outra live, pode continuar falando. Então, é isso que eu estava vendo aqui, o tempo, mais Alba disse que eu podia falar mais um pouco. Então, assim, existe o processo, existe o momento, né, que com certeza Deus faz, o poder da ressurreição de Cristo, mas existe o sacrifício, existe a obediência, existem essas chaves, humildade. E a partir do momento que você coloca-se humilde, você começa a se autorresponsabilizar. É claro que em cada processo, pessoas também contribuíram para que a gente chegar nesse ponto. A gente não chegou nesse ponto querendo, eu quero viver depressão, é tão bacana. Não tem isso. Mas você se autorresponsabiliza, e quando você se autorresponsabiliza, você vai lá para tratar, para restaurar. É reconstrução. E reconstrução é mão na massa. Então eu botei a mão na massa. 2015 estava lá. 2014, né, foi em março, e 2014 todinho foi entrar numa célula de casais. Na célula de casais, gente, faça renovação de aliança. Botar os meninos para ter amizade. Porque como eu me trancava muito, meus filhos não tinham amizade. Os bichinhos não tinham ninguém. E aí bota os meninos para ter amizade. Então hoje existe uma saúde, uma família que funcional, né? Para a honra e glória do Senhor, porque Ele é estratégico. Então eu digo, com todo respeito às terapias, aos psicólogos, psiquiatras, que são bênçãos, são instrumentos de Deus, são necessários demais. Mas eu digo que não há tratamento mais preciso, mais detalhista do que o de Deus, porque Ele realmente vai onde a gente nem imagina que está lá. Feridas profundas, coisas que a gente fez ou que fizeram com a gente, que a gente nem imaginava. Eu não tinha ideia do quanto que eu era carente de pai. E já era casada, então tive que liberar o perdão papainho, restaurar meu relacionamento com ele, que hoje é bênção. Eu não tinha medo de beijar, tinha medo de abraçar. Hoje eu vou lá, beijo, abraço.
Hoje eu que celebro os aniversários, todo mundo lá de casa, levo o bolo, levo as coisas, vamos celebrar! Então, assim, esse Deus que traz essa alegria, e esse Deus que faz com que a alegria seja constante, não é, gente, não é ser lunático, a gente não está falando de dizer assim, não tem problema, você alegre dessa pandemia, mas é porque a nossa alegria não está nas circunstâncias mais, né? As circunstâncias acontecem e a gente sabe que Deus tem um controle, que a gente tem as armas, as ferramentas, que é a oração, o joelho no chão, que a gente tem isso aqui, que é a Bíblia, que é poderoso para nos ensinar, para nos instruir. A gente tem as amigas, as irmãs, tem a igreja. Então, assim, por que viver depressiva? Por que se trancar no quarto? Se a gente tem esse arsenal de guerra tão poderoso que nos levanta. Vontade de correr, me trancar no quarto. Quando eu saí do congresso, eu acho que eu tive quase 2014 inteiro para terminar. Mas eu dizia, não vou mais, porque eu não tenho mais culpa. Eu entendi que Jesus tinha levado as minhas culpas naquela cruz, na cruz do Calvário. Ele levou os meus pecados, então eu podia sim perdoar. E eu podia errar também. Tudo bem se eu errasse, se eu tropeçasse, porque existe o processo de pedir perdão, de reconhecer. Então eu não ficava mais naquela, tem que ser perfeita, não posso isso, não posso, não. Eu descansei, hoje eu tô livre, eu tô leve, né? Eu tô tranquila, eu tô feliz, eu tô disponível, eu tô eis-me aqui, Senhor. E é isso, exatamente isso é o que Ele faz na vida de todos aqueles que permanecem, que obedecem, que são humildes para ouvir a voz dEle, para obedecer e para continuar. E eu vou encerrar com um versículo bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, deixa eu procurar aqui. Para encerrar, outra coisa também, gente, não é fácil, a porta é estreita, a gente tem que lembrar, certo? O caminho com o Senhor é maravilhoso, tem essa liberdade, tem tudo isso, mas não é só alegria, não é só, a porta é estreita, então Ele vai pedir muita coisa. Ouçam, obedeçam, entrem por essa porta estreita, porque vale a pena. Renunciem amizades, o que Ele pedir. Se for amizades que não te edificam, renuncie. Eu sei que é difícil, mas dá um tempo, depois você volta para trazer essas amizades para perto do Senhor. O que Ele pedir vale a pena, porque a porta é estreita, mas é maravilhoso esse caminho do Pai. Ele é de liberdade, de amor. Vocês são filhas amadas, são instrumentos de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Esse é o Deus que nos restaura, que nos coloca em firmes alicerces, que nos dá um anel novo, que nos está esperando de braços abertos para voltar, né, para a casa do Pai, ou para chegar lá pela primeira vez, colocar um anel no nosso dedo, uma roupa nova, vestes novas, nos lavar e cicatrizar cada ferida. E a gente ferido fere, mas a gente restaurada, a gente restaura. Então, profetizo na vida de vocês restauração, cura, libertação, milagre, na vida de todos nós aqui presencialmente, na vida de todos que estão nessa live, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.